tá? Será que é da Zefinha? Como a gente vai começar a transmissão, desliguem os microfones, por favor. Qualquer coisa a gente fala aqui no chat, tá bom? Desliguei já. Desliguei. Você fez a ligar. Boa tarde a todos. Este evento ele é organizado pela União pelos Ideais de Canudo, pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral e Memória, Serviço Pastoral dos Migrantes, Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz. Nós agradecemos o IPTV USP, ao Mário, que nos ajuda na transmissão, a Isabela, da Missão Paz, que está ajudando na transmissão, ao José Carlos do SEM, da Missão Paz, que nos ajudou na organização, a SPM e a UPIC. Esse evento está sendo transmitido no Facebook do GEPOM, da Missão Paz, do Serviço da Pastoral dos Migrantes, do IPTV USP, da Rádio Migrantes, e o nome do nosso evento é Narrativas e Memórias de Migrantes de Canudos, e este é um evento que faz parte do ciclo de debate Nordestes, do Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral e Memória da USP, coordenado por mim, e também é uma parceria com a Missão Paz. Meu nome é Valéria Barbosa, professora da EASH USP. Esse evento, ele vai contar com as falas do João Evangelista Regis, da UPIC, do José Alonso Ferreira dos Santos, da UPIC, da Zefinha Josefa Cardoso, aluna da UNEB, residente de Canudos, e a apresentação e a música Freire, do Serviço da Pastoral dos Migrantes. Esse evento foi organizado pensando no Dia Mundial do Migrante, que é dia 27 de setembro, então é um evento que faz parte dessas celebrações, e também que junta os nossos trabalhos com memória, com história oral, e com as migrações do Nordeste para o Sudeste, que já fazemos isso há algum tempo, e especialmente nesse evento nós vamos falar de memória de Canudos. Esse evento foi uma iniciativa da UPIC e nos veio como uma iniciativa de história pública. Então, é história oral contada a partir daqueles que viveram a história, e é importante porque são os próprios falando sobre a sua própria história, sobre a versão da história, sobre a sua visão sobre os fatos, e também é uma forma de registro dessa memória. Bom, a Guerra de Canudos, no final do século XIX, entre 1893 e 1897, ela foi provavelmente o mais importante movimento de resistência popular da história brasileira. Inspirou o livro Sertões de Euclides da Cunha, e ela foi uma revolta predominantemente popular, porque foi conduzida por Antônio Conselheiro, mas também foi protagonizada pela população de Canudos. E hoje nós vamos ouvir algumas dessas memórias de descendentes de canudenses
e como de canudenses e descendentes das pessoas que estiveram na guerra. Quero agradecer, então, novamente a todos os participantes e brevemente a sequência do evento. Eu vou a palavra ao Roberval. O Roberval vai conduzir as outras falas e, à medida que ele for passando para um dos expositores, que vai falar um pouquinho das suas memórias, o Roberval vai fazer vai cantar um pequeno refrão. E, ao final, ele vai contar inteira. Nós passaremos as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, por gentileza, coloque a sua pergunta nos comentários do Facebook do GEPOM, Grupo de Estudo, Pesquisa em História e Memória, ou do Facebook da Missão Paz. Ao final, nós passaremos as perguntas aos presentes. Muito obrigada e, Roberval, a palavra é sua. Olá, amigos e amigas. Olá, Valéria. Um grande abraço ao nosso amigo José Carlos, o Carlinhos, né? Eu sou o Roberval Freire, do Serviço Pastoral dos Migrantes, junto com a UPIC, União pelos Ideais de Canudos, junto com o Centro de Estudos da Missão Paz, o GEPOM da USP, né? E estamos aí nessa campanha do Dia Mundial do Migrante, que foi dia 27 de setembro, onde o Papa Francisco levantou o lema "Forçados como Jesus Cristo a fugir, acolher, proteger, promover, integrar os deslocados internos", uma especial atenção aos deslocados internos. E hoje a gente está com um momento muito especial com os descendentes de Canudos, isso, homens e mulheres que têm descendência direta com os conselheiristas aí, com o povo de Canudos, com essa história importantíssima do nosso país, né? Uma história de resistência, de luta, ela continua viva, essa memória, né? Então, nós temos aqui 3 personagens importantes nossos, né? O José Alonso, o João Evangelista e a Josefa Cardoso, a Zefinha. Vocês poderiam dar um oi para nós? Alonso? Boa tarde. É um prazer muito grande estar falando com vocês todos aí, com a Valéria, com o Roberval, com o Carlinhos, com o João Evangelista Regis, a Jo e todos os que estão envolvidos aí na transmissão dessa live tão importante aqui para nós, canudenses. O João Batista? João Evangelista. João Evangelista, desculpa. Tá. Boa tarde, senhoras e senhores conterrâneos, né? Meu nome é João Evangelista Regis, né? É uma honra participar dessa live, né? De narrativas e memórias de migrantes de Canudos, né? E vou tentar fazer um relato muito breve aí da Canudos que eu nasci. Tá. Então, vamos à nossa companheira canudense, diretamente da cidade de Canudos, né? A Josefa Cardoso, Zefinha, está ali representando todo o povo aí de Canudos. Zefinha? Boa tarde a todos que estão organizando essa live, todos os ouvintes também por todos os meios da transmissão. Meu nome é Josefa Cardoso, sou Zefinha, estudante da UNEB, faço história, moro em Canudos, desde que nasci. Muito bom. Gente, então eu vou cantar um refrãozinho agora, de domínio popular, que foi coletado por Rosenberg Cariri e cantado, adaptado por Pingo de Fortaleza. Uma musiquinha que andou no meio de boca em boca, no meio do povo. Ó meu Antônio Conselheiro, que mora no pé da serra, ó meu Antônio Conselheiro, que mora no pé da serra, olha o som da corneta e olha a pancada na caixa de guerra. Olha o som da corneta e olha a pancada da caixa de guerra. A estrela d'alva é bonita quando vem rompendo a aurora. A estrela
alva é bonita, quando vem rompendo a aurora, os passarinhos ficam tristes, ai, ai, as aves choram. Os passarinhos ficam tristes, ai, ai, as aves num canto choram. Pois é, gente. Então, nós vamos ouvir essa fala desses conselheiristas nossos de Canudos, né? E agora vamos primeiro falar com o José Alonso, nesses primeiros 15 minutos, né? Ele que é um descendente de Canudos também, e ele é um dos fundadores da União pelos Ideais de Canudos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Mantendo viva a memória de Canudos e com várias ações aqui. Mas ele vai falar um pouquinho da vida dele e dessa história maravilhosa que eles têm de resistência. Com você, Alonso, a palavra. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a todos que estão envolvidos aí na transmissão dessa live. Mas eu gostaria muito... Eu não sou um bom contador de história, mas eu vou me esforçar aqui um pouco e falar um pouco dos fragmentos dos meus antepassados. Essa é a parte agora que eu tenho que comentar, Roberval? Desculpe. Os fragmentos dos meus antepassados na primeira Canudos, né? Porque são coisas que nos livros de histórias muitas vezes a gente passa despercebidos e a gente acaba não tendo esse contato e essa visão dos meandros da história de Canudos. Eu vou, então, falar um pouco dos meus antepassados e como eles chegaram na região de Canudos na metade do século XIX. São 3 famílias importantes que construíram a sua história na região de Canudos. Primeiro eu vou falar dos Macedos, né, que chegaram na região de Canudos, não propriamente em Canudos, mas em Uauá, né, vindo da região de Feira de Santana para cuidar de uma fazenda de gado lá em Uauá, certo? E chegando em Uauá, eles fundaram uma comunidade por nome Rio de Pedras. Uauá, para quem não sabe, né, é uma cidade co-irmã de Canudos, pois na primeira Batalha de Canudos, o evento se deu justamente em Uauá, tá certo? Os Macedos não teve uma participação muito ativa no movimento de Canudos. A outra parte que eu gostaria de comentar é dos Gamas, né? Os Gamas, eles chegaram na região de Canudos, vindo de uma cidade do interior baiano que chama Ribeira de Pombal, e em Canudos eles compraram uma grande quantidade de terras, uma fazenda por nome Rancho do Vigário. Rancho do Vigário é uma fazenda que ficou conhecida também no livro Sertões de Euclides da Cunha, que ele relata que na terceira expedição, quando Antônio Moreira César indo para Canudos, ele descansou nessa fazenda, né, dos meus antepassados, por nome Rancho do Vigário. Certo? A outra família importante, né, dos meus antepassados são os Ferreira de Santana. Né? Os Ferreira de Santana chegaram na região de Canudos, proveniente da Paraíba, mas na realidade eles vieram para trabalhar em Jeremoabo, que é uma cidade próxima a Canudos, e os Ferreira de Santana vieram para trabalhar para um grande latifundiário lá de Jeremoabo, que é o Cícero Dantas Martins, o barão de Jeremoabo. O Cícero Dantas Martins, na história de Canudos, foi o maior inimigo de Antônio Conselheiro. Certo? Aí, o que acontece é que de Jeremoabo, parte dos meus antepassados, Ferreira de Santana, rumam para Canudos. E, em Canudos, eles fundam uma comunidade rural por nome Barriguda. E, com o passar do tempo, Antônio Conselheiro chega na região com seus seguidores e
o Antônio Conselheiro, pede que os seguidores contactassem as pessoas que já moravam na região de Canudos. E, por conta disso, eles chegaram até os meus antepassados lá na Fazenda Barriguda. E, através desse contato, houve uma aproximação muito forte entre o Antônio Conselheiro e o pai do meu bisavô, que foi o que fundou essa comunidade da Barriguda. E dessa aproximação, o Antônio Conselheiro chegou a batizar o filho mais velho, que era o irmão do meu bisavô. Certo? Vocês estão acompanhando aí? Alô? Alô? Está acompanhando, Roberval? Eu não estou ouvindo, eu não estou tendo retorno. Sim, estamos acompanhando, pode falar. Tá certo. Então, os Ferreira de Santana, como eu estava te falando, eu estava falando para vocês, teve essa aproximação muito forte com o Antônio Conselheiro, né? Com o passar do tempo, com a construção da comunidade de Canudos, os Ferreira de Santana mudam da comunidade da Barriguda e vai morar na cidadela de Canudos, próximo ao Antônio Conselheiro, para participar mais da vida ativa de Canudos, das rezas e assim por diante. Aí veio o episódio da guerra. Da família dos Ferreira de Santana, o que mais sobressaiu foi o Serafim Ferreira de Santana, que é o meu bisavô. Ele era uma grande liderança, né, um grande guerreiro, e logo ele se aproximou do Pajeú e de outros líderes de resistência de Canudos, né? O meu bisavô, como eu estou te falando, teve uma participação muito ativa nesse movimento, lutando, como eu estou falando, ao lado do Pajeú, e onde ficou mais evidente a participação dele nesse episódio da Guerra de Canudos foi justamente na terceira expedição, quando o Antônio Moreira César, rumando para Canudos, no Alto do Maio, foi ferido gravemente e o seu substituto direto do Moreira César, que foi o Tamarindo, assume a tropa, né, para atacar Canudos no lugar do Antônio Moreira César. Mas o que acontece que o Tamarindo, como as pessoas sabem, ele não teve comando, não teve pulso firme, e os comandados dele se rebelaram, né, e não quiseram seguir a ordem do Tamarindo, e por conta disso, como eu te falei, eles se rebelaram, e o próprio Tamarindo depois também recuou, e nesse recuo ele foi também ferido gravemente numa comunidade próxima à Barriguda, num local chamado Angico, e há relatos que a pessoa que atingiu gravemente o Tamarindo foi justamente o meu bisavô, Serafim Ferreira de Santana. Esse é um pouco de uma parte da história que eu gostaria de passar para vocês, dos meus antepassados, dentro da história de Canudos. Roberval? Olá, Alôncio. Então, acho que você ainda tem tempo para falar um pouquinho, pode falar da UPIC, né, da fundação da UPIC em São Paulo. Vocês vieram para São Paulo e redescobriram a força de Canudos, né? Tá certo. Pois não. Não, eu já posso emendar, então, falando da UPIC agora? Isso. Pois é, então, vamos dar continuidade. A UPIC é o seguinte, eu cheguei aqui em São Paulo, muito criança, né, aos 12 anos de idade, no início dos anos 80. E fiquei aqui em São Paulo sem retornar a Canudos,
por 10 anos. Quando foi no início dos anos 90, eu retornei a Canudos e percebi uma mudança muito grande com relação às pessoas, os moradores de Canudos, meus conterrâneos. E qual tipo de mudança? Porque quando eu morava em Canudos, até os meus 11 anos, quase ninguém falava sobre a história de Canudos. Assim, o que falava era relatos muito curto e geralmente falando, né, do Antônio Conselheiro, que era uma pessoa, um fanático religioso que tinha provocado aquela guerra, e eu não entendia por quê, né? Tinha acontecido aquele episódio lá em Canudos, naquele sertão, no polígono da Seca, né, onde tantas pessoas de Canudos e uma quantidade de pessoas, de oficiais do Exército tinha morrido, e não passavam para mim o verdadeiro significado daquilo, entendeu? Então, foi preciso eu vir aqui para São Paulo e depois retornar a Canudos para entender melhor o contexto dessa história de Canudos. Depois eu fui perceber que, na minha opinião, teve 2 motivos. A questão que, por ter a comunidade de Canudos ter sido destruída, né, ter todos os seus moradores mortos naquela carnificina e ter as suas casas, né, queimadas, destruídas pelo fogo, pela guerra, então, naturalmente, criou um trauma, né, aos moradores daquela região em falar desse episódio tão marcante. E também tem a parte, né, oficial que não comentava sobre a guerra justamente pela vergonha que foi, né, o exército brasileiro ser confrontado lá e ser derrotado em 4 expedições. Então, não era negócio, né, para as elites, para o exército e para quem comandava o país naquela época, né, divulgar a verdadeira e real história de Canudos. E isso eu só fui entender voltando em Canudos nos anos 90, porque quando eu chego lá em Canudos, estava tudo diferente. Por que diferente? Eu via que as pessoas que estavam ligadas à Igreja Católica, organizando movimentos, organizando através de sindicatos, de associações, de ONGs. Então, aquilo me chamou muito a atenção, Roberval. Aí, com essas informações, eu retornando aqui para São Paulo nos anos 90, né, no início dos anos 90, eu procurei alguns companheiros nossos de Canudos, conterrâneos aqui na cidade de São Paulo, né, marcamos uma reunião, né, para falar um pouco da nossa história, do que eu tinha visto lá em Canudos, né, no sentido da gente entender mais a nossa história de Canudos aqui em São Paulo, entendeu? E daí mais pessoas foram aderindo à minha ideia, mas mesmo assim tinha uma grande dificuldade. Imagina, no início dos anos 90, a gente não tinha as facilidades que temos hoje com relação à tecnologia, à comunicação. Então, era feito tudo de um modo muito peculiar, primitivo, né? Mesmo porque a gente não sabia aonde a maioria dos canudenses moravam aqui em São Paulo devido à complexidade da cidade de São Paulo. Então, com o passar do tempo, fomos conhecendo outros canudenses, né, que moravam aqui em São Paulo, e uma pessoa que se destacou muito para que a gente descobrisse onde estava a maioria dos canudenses aqui na cidade de São Paulo foi uma pessoa que hoje mora em Canudos, que é o Jean Nogueira, que na época ele morava aqui em São Paulo, e ele tinha um acesso muito fácil aos canudenses espalhados pela cidade de São Paulo. E isso fez com que a gente se aproximasse dos canudenses aqui em São Paulo, né? E com isso a gente foi marcando os nossos encontros mensal e aí foi depois anual, né? E desse encontro sempre crescendo, sempre trazendo mais pessoas participando,
né, para falar de Canudos, para falar da nossa cultura, né, para conhecer melhor como vivem os canudenses aqui na cidade de São Paulo, né, na questão do trabalho, na questão da educação e tudo nesse sentido, né? Mas aí a gente também não queria parar por aí, né? Nós resolvemos depois, com esses encontros, né, através da UPIC, através dos nossos conterrâneos aqui em São Paulo, mostrar um pouco da nossa cultura canudense aqui na cidade grande, aqui em São Paulo. Então, com o passar do tempo, né, nós resolvemos convidar os artistas da terra de Canudos para vir aqui em São Paulo participar com a gente na construção desses encontros. Então, nesses encontros, né, que aí a gente organizava mais um encontro anual para ter mais densidade, para mais pessoas participarem, nós conseguimos trazer vários artistas de Canudos ligado à música, ligado ao teatro, ligado ao cinema e também ligado à literatura. Dentro desse encontro, né, tinha um momento festivo, tinha e tem, né, um momento festivo, um momento de debate para falar de Canudos, convidando também alguns intelectuais ligados à UNEB, lá da Bahia, né, a USP aqui de São Paulo e muitos outros intelectuais que conhece a história de Canudos e que a gente convidava, então, e convida para participar sempre dos nossos encontros, né? E isso tem no sentido de orgulho, né? Porque é uma coisa que mexe muito com a gente por ser canudense e também pela importância que é a história de Canudos no contexto da história do Brasil. Temos mais tempo? Oi, Alonso. Nós vamos ter as perguntas, mas um depoimento maravilhoso que deve estar fazendo um monte de gente ter perguntas aí para você, né? Assim, uma história fabulosa no meio da migração. E como você falou dos artistas, nós vamos entrar agora com o João Evangelista, eu lembrei do Bião de Canudos. Bião de Canudos é um artista, né? E ele tem uma música que os canudenses, quando saem, eles ouvem a música e sentem saudade de Canudos, né, João? Então, para começar muito a falar, vou cantar um pedacinho dessa música em homenagem ao Bião de Canudos, principalmente porque tem muitos canudenses ouvindo a gente, né? Isso, é um patrimônio cultural de Canudos. Quando eu era criança, não tinha liberdade. Fui sair para a cidade, ver o povo cantar. Povo brasileiro de Antônio Conselheiro, já ouvi falar. Já ouvi falar de tudo, até da Guerra de Canudos. Pergunte pro pessoal. Povo brasileiro de Antônio Conselheiro, já ouvi falar. Já ouvi falar de tudo, até da Guerra de Canudos. Ouvi pro pessoal. Ela lá, ela lá, ela lá. Ela lá, ela lá. João, uma palavra, você, canudense. Abre o microfone, João. Abri. Bom, pessoal, é um prazer hoje estar nessa live, né? Como já falei, eu sou descendente de conselheirista, né? Meus bisavós e avós. Meus bisavós, Manuel Guerra e Josefa Guerra, né? Que ironia nesse nome. E minhas avós, meus avós, Joana Batista e Reginaldo José, conhecido popularmente por Regis, né? Então, sobreviventes
do massacre, né? Uma luta desigual que foi a Guerra de Canudos, né? Então, eu sou filho de José de Regis e Maria Antônia, composto por uma família de 7 irmãos, 4 mulheres e 3 homens, né? Então, com o movimento migratório do povo ligado a Antônio Conselheiro, por esse Nordeste afora, esse povo desprezado pela recente instaurada República, seguiram Antônio Conselheiro, se instalaram em Canudos, na Belo Monte, né? A primeira cidade, o primeiro nome dado à primeira Canudos, né? Então, Antônio Conselheiro se instalou com todo o seu pessoal, mas ele, vejam bem, ele trazia um ideal de partilha, né? Uma sociedade igualitária, solidária, né? E era um homem um homem muito bom, né? Ele só queria o bem, né? Principalmente desse povo que o seguiam, né? Então, ele era um homem religioso, né? Um homem religioso e, como muitos falam, até um visionário, né? Ele era uma pessoa assim, muito boa para a população. Com isso, a minha família, né, que já habitava em Canudos antes dele chegar nas regiões, né? Depois que chegou, houve a construção do Belo Monte, né? E minha família participou de tudo isso e tal. Minha avó e os familiares, e alguns familiares, e muitos amigos, muitas famílias, eram muito próximos do Conselheiro, né? Pois ele era muito próximo pela sua fé, religiosidade, né, etc. Ele era uma pessoa que fazia muitas práticas religiosas e, sabe, o povo canudense, né, se aproximou muito dele devido a todo esse amparo que ele dava para o pessoal, né, que dava para a população. Com isso, o movimento conselheirista gerou algumas preocupações, né? Principalmente na igreja, né? No Estado, no latifundiário, né? Por quê? A igreja, com a chegada do conselheiro, ele que tinha muitas práticas religiosas e tal, a igreja começou a perder um pouco os fiéis, né? Então, houve essa preocupação. Os latifundiários, na realidade, também estavam preocupados porque estavam perdendo seus empregados. Eles começaram a seguir o conselheiro, né? Entendeu? Porque com todo aquele movimento conselheirista que era muito bom, eles se sentiram muito bem, né? Saíram talvez de uma situação de escravização, né? Essas coisas todas, né? E o Estado, né? Aquela preocupação toda, porque na realidade o conselheiro, o Antônio Conselheiro, ele era um monarquista, né? Então, ele não aceitava da recente instaurada República, ele era contra a cobrança dos impostos, né, para a população. Por quê? Porque esses impostos eram cobrados e eles não retornavam como benefício para a população. Então, com isto, já foi criando alguns atritos, né? E, na realidade, o movimento foi crescendo, né? E já começou aqueles outros problemas, né? Que todo mundo já sabe, né? Que é com relação ao início da guerra, que primeiro surgiu com a compra dele, né? Daquelas madeiras que ele comprou em uma cidade vizinha aqui, Juazeiro, né? Para a instalação da igreja de Santo Antônio, né? Ele pagou, né? E não entregaram e resolveu ir ao encontro, né? Para a entrega das madeiras. E, com isso, a população de Juazeiro, talvez pensando numa invasão, né? Ele já tinha uma fama, assim, não de baderneiro, não disso aí. Ele era um cara
muito bom, né, e tal, para a religião, mas aí eles julgaram que eles iam invadir para fazer alguma arruaça. Na realidade, eles se prepararam, né, para ir buscar, e houve o primeiro encontro aí com os militares na cidade de Uauá, que foi a primeira expedição, depois a segunda, né, que é difícil contar aqui por causa do tempo, né, da live, né, não dá para a gente contar tudo, e muita gente já sabe, né, desses ocorridos e tal. Houve a terceira expedição, né, também, logicamente, a primeira, segunda e terceira foram vencidas pelos conselheiristas, né? A resistência foi muito forte, né? Então, é o seguinte, na quarta expedição, com o desenrolar, veja bem, com o desenrolar da guerra, o meu avô, né? O meu avô, que era um carpinteiro, era um homem que negociava alguns alimentos em Canudos, é um homem que ajudou a construir casas na primeira Canudos e tal. Então, já no final da guerra, com o cerco, né, porque a quarta expedição, como todos sabem, né, quase todo mundo sabe, que era uma força muito grande, talvez 5.000, 7.000, né, soldados do Exército, né, estavam realmente destruindo Canudos. Canudos estava armando o cerco para realmente fechar Canudos, né? Muitos morrendo já. Então, o meu avô, neste momento, ele teve que sair da cidade, né? Estava faltando alguns alimentos, ele teve que sair com os irmãos e alguns familiares para ir buscar alimentos, né? Quando eles retornaram, Canudos estava praticamente fechado, né? E muito, lógico, já tinha, né, havido muita morte e tal, e alguns canudenses, talvez 300, 400 canudenses ainda que restavam na cidade, né? Foram presos, degolados e queimados, né? E eles realmente não foram porque não conseguiram entrar, né? Eles, né, se salvaram, não foram mortos. Como muitos outros que saíram antes por outros, inclusive o Exército, antes do término, né? Quando viu que realmente ia vencer a guerra, o Exército pediu para muitos que quisessem sair, saíssem. Mas não, o canadense ele lutou até o fim, né? Foram muito resistentes, né? Canudos não se rendeu, né? Então, o meu avô livrou-se dessa, né? Ele não, né? Mas a minha avó e tantas mulheres, né, que realmente os soldados não queimaram, né? Prenderam, né? Principalmente mulheres e crianças, né? Então, levaram presas para Salvador. Chegando em Salvador, essas pessoas passaram 2 a 3 meses, né, em Salvador, mas tinha um órgão chamado Comitê Histórico da Bahia. Esse órgão, elaborado por Leles Piedade, esse órgão, ele deu um salvo-conduto para aquelas pessoas, mulheres, né, em geral, né, que tinham parentes e eram casadas, e seus maridos, logicamente, ficaram na região, né, que não foram mortos, né? Então, todas aquelas eles liberaram para voltar para Canudos. Inclusive, a minha avó e mais 2 irmãs voltaram para Canudos, né? E chegando em Canudos, né, junto com o pessoal da região, aí fundaram a segunda Canudos, que foi em cima da primeira dessa do pós-guerra, né? Foi feita aí foi crescendo a Canudos depois de muitos e muitos anos, foi onde eu nasci, né? Onde me batizei na famosa igreja construída por Antônio Conselheiro, uma das igrejas, né? Porque a primeira, que era maior, foi destruída pelo Exército, né? Então, passaram-se alguns anos. Como era no governo do Getúlio Vargas, que esteve em Canudos, né? Quando ele esteve em Canudos, ele perguntou a algumas autoridades, né? Principalmente uma delas, que era um expoente, né? Isaías Canário, né? Na época, que perguntaram para ele o que poderia fazer, né? Pelo povo, o que deveria, né, ser feito, né? Nesta
região. Aí eles realmente deram a ideia de um açude, né? Então, começou através do DENOC, Departamento Nacional de Obras de Conta Seca, né? Um órgão federal, né? Aí começou a construção do açude. Só que esse açude, que é um açude que depois dele pronto, né? Um açude com 245 metros cúbicos de água, né? 245 milhões de metros cúbicos de água, né? Então, um açude grande, foi importante para a região. Só que ele poderia ser feito em outro lugar. Com a construção dele, Canudos ficou submersa, essa segunda Canudos. Foi terrível, né? Porque apagou um pouco da história, né? Aquele museu aberto, a céu aberto, né? Acabou um pouco, né? Bom, foi construído o açude. Foi concluído em 1967. Então, houve a transição da segunda Canudos para a terceira. Eu tinha de 12 a 13 anos, mais ou menos, passei minha infância na segunda Canudos e tal, e concluí na terceira Canudos, né? Fui cresci lá na terceira Canudos, junto com meus pais e tal. E, então, lá comecei a estudar em Canudos, né? Depois, agora veja bem, outra coisa que eu deixei de mencionar, com relação à transição. Essa transição, ela não foi muito legal, como já falei, para Canudos, né? Para a segunda Canudos, né? Porque poderia ser feito a construção do açude em outro lugar. Mas, logicamente, é o que todos falamos, né? Que foi feito para apagar um pouco a vergonha, né? Do Exército, o massacre que foi feito, né? Entendeu? Apagar um pouco essa imagem do massacre, né? Feito pelo Exército. E outra coisa também, que o Exército também sentiu-se envergonhoso, né? Em 3 expedições, né? Foi derrotado pelos canudenses. Só a quarta que realmente reuniu 17 estados, aí era difícil, né? Mas, mesmo assim, eles foram muito resistentes. Veja bem, depois, né, que eu fiquei em Canudos, fiz o ginásio e tal, na década de 70, no início da década de 70, eu pretendia fazer o científico, né, que é o antigo colegial, né, o científico, que hoje é o ensino médio, né, pretendia fazer em Salvador, junto com os amigos que fizeram o ginásio comigo, né, os amigos, tipo Zé Carlos, João Batista, Sônia, Manuel Alves, tantos outros, né. Eu não consegui. Alguns deles foram. Eu não consegui porque, na época, surgiu um problema de saúde na minha família. O meu pai, ele ficou muito doente. Então, ele tinha um amigo aqui na cidade de Euclides da Cunha, né, que falou para ele, olha, você precisa fazer um tratamento no hospital no interior de São Paulo. Eu tenho um irmão que mora em São Paulo e você vai para lá e você faz esse tratamento. Então, eu deixei de, por exemplo, fazer o colégio talvez em Salvador, outro lugar qualquer, né? Principalmente Salvador. Aí tive que seguir com meu pai, né, para São Paulo, porque ele estava muito doente. Aí ele fez o tratamento em São Paulo, depois de 1 ano e meio ele voltou a Canudos. E eu, como já estava em São Paulo, estava empregado, tal, não quis voltar. Então, em São Paulo, eu fiz o colegial, que é hoje o ensino médio, fiz faculdade, trabalhei em banco 10 anos, empresa de logística com 19 anos, e outras empresas, né? E aqui formei uma nova família. Casei com Fátima Pasquale, de uma família de imigrantes, né? Italianos, espanhóis, uma família conhecida aqui. Casei com ela há 39 anos, né? Tenho 2 filhos, o Fábio e o Bruno, e
fiz uma nova família aqui em São Paulo. A minha família de origem, né, está toda em Salvador e Canudos, né, que são meus irmãos, meus tios, meus primos, que vou vê-los, né, sempre, né? Sempre eu visito, né, principalmente para encontrar vários amigos na minha cidade, é uma cidade que eu gosto muito, de Canudos, né, uma cidade que tem, e que inclusive, falando para vocês, é uma cidade que tem desenvolvido bem, né, apesar da área, né, do semiárido, né, que é uma dificuldade muito grande, mas tem se desenvolvido muito bem, né, e tem uma estrutura relativamente boa para a região, né, da dificuldade da região, né, e tenho voltado. Agora, voltando, por exemplo, São Paulo é uma cidade, a cidade de São Paulo eu sou muito grato, né, pela acolhida e tal, e principalmente agradeço muito pela saúde do meu pai. Então, aí ainda voltando um pouquinho na transição da segunda Canudos para a terceira Canudos, quero falar um pouquinho aqui do sítio da guerra. Como a segunda Canudos ela foi, né, ficou submersa, né, depois da cheia do açude, né, ela ficou submersa, né, e logicamente todos mudaram para a terceira Canudos. Então, sobraram ainda alguns espaços do sítio da guerra, né? Como o Alto da Favela, o Alto do Mário. E nesses espaços aí, foi instalado, em 1986, o Parque Estadual de Canudos, instalado pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia, né? Que é um lugar muito bom, principalmente para visitação e recordação das coisas da guerra, né? Tem muitas trincheiras de tática de guerra, tem trincheira de tática de guerra dos canudenses e o exército, né? Tem vários painéis, né? Com vários painéis com sobreviventes, descendentes da guerra, tem livros, tem fotos, tem artesanato, tem souvenir. Tem muita coisa boa no Parque Estadual, né? E nesses painéis, inclusive, tem um painel com meu tio João Regis, né? Que foi uma pessoa que contou muita história da guerra, né? Principalmente para escritores, historiadores, né? Ele ouvia muito da minha avó e principalmente está em documentários, filmes, etc., né? Tem também na sede. Eu estou falando um pouquinho aqui, vejam bem, pessoal, estou falando um pouquinho aqui da Canudos atual, porque a colega Zefinha vai continuar falando também. Ainda na sede tem o Memorial Antônio Conselheiro, né? Que foi construído pela UNEB, né? Pela Universidade do Estado da Bahia, e ele tem um laboratório arqueológico muito bom, né? Tem um anfiteatro, né? Tem companhia de teatro, né? Tem sala de audiovisual, tem uma biblioteca muito boa. E anexo também tem o campus avançado da UNEB Canudos, né? Muito bom, com um bloco de robótica, né? com núcleo, melhor dizendo, desculpe, um núcleo de robótica, né? Que implantado, né? Que está funcionando muito bem, e outros cursos, né? Que tudo coordenado pelo diretor, professor doutor Luiz Paulo Neiva, né? Então, tem também, são vários pontos turísticos em Canudos, né, que precisavam ser visitados por aqueles que ainda não foram, né? Muito importante, né? Tem o IPMC, que é o Instituto Popular Memorial de Canudos, né, que também tem uma bela biblioteca e também tem artesanato, tudo de coisas ligadas à história da guerra. E ainda mais ao lado tem uma igrejinha que, vejam bem, foi não? Vejam bem, tem uma igrejinha com
com as madeiras do cruzeiro da igreja de Antônio Conselheiro, da primeira igreja. Então, é isso. Então, eu espero que eu tenha transmitido alguma coisa, porque nós temos tempo limitado, tá? Depois voltaremos. Obrigado a todos. Pois João, não. maravilhoso depoimento, riquíssimo Obrigado. de informação e depoimento da história de Canudos. Você e o Alonso, da União pelos Ideais de Canudos, trouxeram aqui um depoimento aqui inédito aqui, né? ao vivo, né? E a gente agradece demais, né? E vamos passar, então, para a nossa companheira Josefa Cardoso, a Zefinha, diretamente de Canudos, né? Exato. A Zefinha está por aí. Zefinha, pode ligar seu microfone. Alô, Zefinha. Sim, oi, estão me ouvindo? Aluna da UNEB, né? Aluna da UNEB. Ah, Zefinha, deixa eu aproveitar para cantar um refrãozinho aqui do Jereba e Ivanildo Villanova, do clipe A História Fará Sua Homenagem, do nosso amigo Jereba. Né? Só um trechinho para começar a sua fala, tá bom? Tá muito bem. Ó Canudos, país da promissão, foi injusta, cruel a sua guerra. Tu que eras abrigo do sem terra, sem família, justiça, lar e pão. O jagunço era apenas um irmão, um fanático somente companheiro. Junto ao mestre encontrado para ver confiança, família e hospedagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Zefinha, se apresente e faça o seu depoimento, querida. É uma honra tê-la conosco diretamente de Canudos. Tá, o prazer todo meu, agradeço, fiquei muito feliz de ter sido convidada para falar dos meus antepassados, da história de Canudos atual, né, que Canudos está vivendo hoje. Então, meu nome é Josefa, né, como já falei, Zefinha, eu sou filha de finado Evaristo com Dona Santinha. Nós somos uma família de 8 irmãos. Minha mãe teve 10, mas morreram 2. Então, eu vou começar falando do meu tataravô, Joaquim Mancambira, que quando Antônio Conselheiro foi a primeira vez lá em Canudos, que ainda era Fazenda Canudos, em 1890, o meu avô, meu tataravô, Joaquim Mancambira, já morava lá. E ele era uma das pessoas mais importantes, assim, se é que tem, né? Que não tem ninguém mais importante que ninguém. Ele, com Antônio da Mota. Ele era comerciante e agricultor. Então, ele recebeu bem Antônio Conselheiro e se tornou amigo. E nessa fazenda tinha uma igrejinha já de Santo Antônio, estava muito desgastada. Então, Antônio Conselheiro prometeu a reforma. E quando o Antônio Conselheiro prometia, já deixava o jornal do mutirão, já deixava as pessoas trabalhando e disse que voltava para inaugurar. E aí foi peregrinar como era a vida dele, né, de Antônio Conselheiro, peregrinar, ajudar os flagelados da seca. Mas quando foi em 1893, ele retornou à Fazenda Canudos para inaugurar a igreja de Santo Antônio, a igreja pequena. E lá ele se estabeleceu, né? Ficou lá mesmo. Como a gente já falou, também não vou repetir, que aí o Arraial já tinha os seguidores dele, aí como ele acolhia todos, acolhia índios, ex-escravos, né? Que foi logo após a abolição da escravatura, mulheres, pessoas do bem também que tinha para todo mundo que queria morar lá, ele acolhia. E aí o Arraial foi crescendo. Então, incomodou, né? Foi aí que veio, que eu não chamo de guerra, eu chamo de massacre. Não, sim, que eu não chamo de guerra, chamo de massacre,
Foi aí que veio o massacre. Então, o meu tataravô, Joaquim Macambira, ele tinha, a família dele era bem numerosa. Ele tinha, assim, filhos maiores, 3 filhos maiores. E que Euclides da Cunha fala, né, no seu livro, que na intenção de sanar a matadeira, se abraçou com o canhão, coitado dele, e outros jovens, e foi morto, lógico. Então, Joaquim, meu tataravô, também foi morto, né, nesse massacre, junto com a mulher dele, Maria Macambira. Quando foi bem no final do massacre, já ficaram 3 filhos, né? Segundo minha mãe conta, ficaram 3. Que foi 3 saíram e 3 que eram crianças ainda ficaram sem pai. Minha mãe conta, ficaram sem pai, sem irmão. E foi aí que eles foram levados pelo Comitê Patriótico, né, da Bahia para Salvador. Então, esse rapaz, que era o presidente, Lelis Piedade, encontrou uma das filhas, né, do chefe Macambira, que era Maria Francisca, a mãe de Senhorzinho. Os outros 2, que era Valeriana e Paulo, esses não foram encontrados. Então, Lelis, carinhosamente, pegou Maria Francisca, ficou cuidando dela. Depois e o sonho dela era voltar para a terra dela, mas quando ela voltou, minha mãe, segundo minha mãe, ela já estava grande, já estava morta. E os outros, como eu falei, de Valeriano e Paulo, esse daí, a notícia que tem é que eles foram levados para Belém do Pará. E lá, e pronto, ninguém mais soube notícia deles. E aí tinha ficado em Canudos, né, que tinha saído, né, como João Evangelista falou, quem quisesse sair podia sair e tal. Então, tinha saído o João Macambira, que era o avô de mãe, Zé Pretinho e Manuel Macambira. Esses aí tinham saído antes do conflito terminar. E esses aí tinham saído. Aí, agora, também, vou também falar um pouquinho aqui do lado, esses aí são minha família, meus antepassados maternos. Tinha também que era um herói anônimo, também que agora, através dos estudos também de Zé Ara cita ele, o meu bisavô paterno, que era Jeromão. Assim, Zé Aras, no livro dele, fala assim, até descreve como é que era Jeromão. Jeromão era, porque quando Zé Aras foi recenseador, teve lá, né, depois já na segunda Canudos, conheceu ele. E relata no seu livro Sangue de Irmãos. Jeromão era um homem baixo, grosso, da voz grossa e valente. Então, de acordo também aos estudos de Dionísio Brega, diz que possivelmente pode ter sido ele que matou Moreira César, né? Ou que veio com muita sede ao pote e que se deu mal em Canudos, né? Comandante da terceira expedição. Então, gente, para mim é muito bom fazer memória a meus antepassados, pessoal que conviveu naquela comunidade, que era uma comunidade de partilha, onde a terra era de todos, todos plantavam, dividiam. Então, lá em Perá, lá era uma cidade socialista. Não que Antônio Conselheiro tivesse implantado nenhum regime lá, não. Mas eles viviam assim, uma comunidade organizada que deu certo, né? Estava dando certo. E aí, assim, aí eu por aí encerro, né, a palavra dos meus antepassados. Então, gente, aí quando eu estudei, que eu fui fazer meu TCC, eu quis falar um pouco dos sobreviventes, né? Como eles conseguiram se reerguer e formar uma nova Canudos. Então, timidamente, eles foram com medo, mas foram voltando devagar, até que eles voltaram para o mesmo local, formaram uma segunda Canudos, né? Que essa segunda Canudos também era uma comunidade muito boa, também lá o padroeiro também era Santo Antônio,
todos que nasceram lá, meus irmãos, quem morou lá, né, fala muito bem, que lá era muito bom. E aí, novamente, eles tiveram que passar por outro baque novamente, né? Quando foi na década de 60, que foi criado o açude, eles tiveram que deixar também suas casas, suas roças, né? Muitos resistiram também, sem querer sair de lá. Eu lembro que no documentário que tem aí, quando estava da construção do açude, tem meu pai lá, cortando cabelo, que ele era barbeiro, né? E ele resistiu também, foi um dos últimos também a sair da segunda Canudos, né? Mas aí teve que sair porque não se sabe direito, né? Porque o açude foi construído lá, uns dizem que para encobrir a vergonha. Pode ser, né? Mas eu, na minha opinião, também eu não sei explicar direito, né? Geograficamente eles dizem que era por causa do local. Só sei que foi construído açude e novamente eles tiveram que largar as suas casas, né? O lugar que eles amavam. Vieram formar aqui a Terceira Canudos. Agora é o que eu vou falar, né? A Terceira Canudos. E aí, o Santo Antônio de novo, né? Santo Antônio na primeira Canudos, Santo Antônio na segunda. E aí eles trouxeram o Santo Antônio para cá, que é o nosso padroeiro. A festa de Santo Antônio, aqui na Canudos atual, que eu moro, é uma festa que atrai os filhos de Canudos, migrantes, né? Tiveram que sair daqui para morar em outros estados. Aí eles retornam para visitar seus parentes, e é muito animado, reúne muita gente. E aí tem a cultura do lundu, que já vem da primeira Canudos, uma dança africana, né? Trazida pelos negros que lá moravam. E a gente cultiva isso. Tem a banda de pífano também, que já vem também da primeira Canudos, passou por a segunda, que a gente também, né, cultiva também a banda de pífanos. E é uma festa muito boa. Aí, já que eu estou, né, falando dessa parte cultural, assim, temos o rezado, né, o rezado, temos a vaquejada também, que reúne muita gente, e o rezado de Santo Antônio, mas só uma festa mesmo assim, local, não dá muita gente, mas aí já a vaquejada, na minha opinião, né, é um evento muito grande, não deveria ter sido, na minha opinião, gente, dentro da trezena. Porque até a gente que é assim da igreja, a gente tem vontade de participar da vaquejada, mas não pode, porque a gente não vai deixar a nossa trezena para ir para a vaquejada. Aí também, gente, falando assim já em cultura, aí eu também vou entrar aqui no São João, como aqui não tem nada, e aí eu faço um arraiá na minha rua, o arraiá da Gerardina, que é denominado em homenagem à primeira moradora da Rua Doutor Acioli, né? Sabendo também, já que um assim vai puxando o outro, que Doutor Acioli foi o primeiro engenheiro da segunda Canudos. Então, aí depois a gente tem o quê aqui? Temos a Romaria também que foi criada pela Diocese, junto com as irmãs filhas do Sagrado Coração de Jesus, que é outro evento, assim, também, que difunde a nossa história, né? Não deixa os nossos mártires ficar esquecidos, né? Povo simples de Canudos, aí no esquecimento. E vem bastante gente. Então, as duas romarias mais importantes foi a de 93 e a de 97, né, que foi do centenário da guerra, mas que até hoje ela reúne muita gente que vem para conhecer a história, então é um evento que a gente não pode deixar morrer, né? Ela fala de tudo, social, político, da fé, é um evento muito bom. Agora, partindo, né, para falar como é que vivem as pessoas aí em Canudos. Sim, as pessoas, como é que vivem os jovens aqui em Canudos. Os jovens, gente, infelizmente, os jovens vivem aí, jogados da própria sorte, porque não tem
nada para os jovens, né? Precisa de políticas públicas voltadas para os jovens, porque não tem nada. Muitos se jogam na droga tanto lícita como ilícita, né? E por falta também de expectativa, né? Muitos têm que ir embora, né? Eu também quase que, quando era jovem, também quase que ia embora daqui também, né? Para trabalhar, mas foi aí que eu me arrependi, chorei na escola, já tinha pedido transferência e tudo, fui lá, conversei com a diretora que eu não queria ir embora, chorei, e ela me matriculou novamente, eu não fui embora, graças a Deus. Então, e quantos jovens, né, precisa de algo para os jovens, porque realmente não tem nada, né? Uma cidade poderia ter uma fábrica, ter qualquer coisa para os jovens trabalhar. E aí, agora as mulheres, como se reúnem as mulheres, como vivem? Sim, as mulheres, elas se reúnem através de associações, né? Sempre grupo de poucas mulheres, também não tem muita coisa também para as mulheres, né? Mas tem uma associação no Rasinho, elas se reúnem, umas costuram, outras fazem artesanato, e aí elas vão tentando complementar a renda, né? Para ajudar os maridos. Agora, como vivem os trabalhadores? De que vivem? Sim, Canudos tem o quê? A começar pelo Denópolis, né? Que Canudos tem os funcionários que já estão todos idosos, é um órgão federal, mas que está desativado, não emprega mais ninguém. Então, quando já morreram muito, tem as viúvas, tem uns trabalhadores que já estão quase também ficando idosos. Então, quando esse pessoal não estiverem mais aqui, né, vai ser o impacto para a economia de Canudos. Outros também trabalham na agricultura, na pecuária e no comércio também, apesar que o comércio de Canudos é comércio muito pequeno, comércio fraco, né? Aqui é uma cidade que está sem banco, não tem banco, né? Não tem segurança. Então, isso faz com que o comércio fique fraco. Então, gente, precisa que os novos governantes aí que vão entrar se preocupem com Canudos, tenham um olhar também voltado para a cultura de Canudos, para que a cultura de Canudos não se acabe, né? Vamos tentar a feira, a gente tem a feira livre, né? Que já mudou muito, era uma feira que tinha de tudo, hoje já está mais fraca também. Tem que ter um olhar bem voltado aí, bem, né? Para esse lado aí da nossa cultura, para não deixar morrer. Precisava também, a gente precisa que os novos governantes dêem um incentivo também na parte da culinária nordestina, para que quando o turista chegar aqui, ele saboreie da culinária nordestina, que não, né, às vezes não tem essa culinária, a gente deixa a desejar. Tem outro meio também dos trabalhadores, que é também que eu esqueci de dizer, que é a prefeitura, né? A prefeitura municipal, que emprega também outra parte também da população. E outros vivem do Bolsa Família, infelizmente, né? Nós somos uma população de 17 mil e poucos habitantes, 3 mil e tantas famílias, né, recebem o Bolsa Família. Que não é bom, né, gente? É bom que se crie maneiras de sobrevivência, não... Zefinha, e o que você acha da organização dos canudenses também, em São Paulo? Fazer meu apelo para essa Canudos, se a gente for fazer um comparativo com a Canudos de 123 anos atrás, gente, é muito diferente, né? Lá eles se reuniam, a terra era de todos, plantavam, colhiam, dividiam. Hoje teve que ter fundado fundo de pasto, porque
né? O pessoal queria tomar conta, aí desviveram das terras, cercar tudo, né? Não tem nem fundo de pasto para a criação, foi preciso luta, né? Para que não deixasse, né? Acabar, não deixasse nem fundo de pasto para a criação. Então, é preciso que o novo gestor que entre, tenha um olhar bem carinhoso com Canudos, porque Canudos, eu não vou dizer de quem é a culpa, porque eu não sei, mas Canudos tinha fórum. Hoje a gente passa em frente ao fórum, está fechado, está se acabando, né? E a gente